Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos orar. Jesus Cristo, Senhor, Rei dos Reis, Pai Todo-Poderoso, Espírito Divino, nós te adoramos, ó Deus Trino, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. Como mortais, limitados, finitos, fracos, carentes, como mendigos espirituais e até mesmo materiais, nós nos chegamos à Tua presença, ó Deus, nos prostramos com o rosto em terra, te adoramos na beleza da Tua santidade, te agradecemos por tudo aquilo que já tivemos nesta noite, ó Deus. Muito obrigado pela vida de irmãos e irmãs, aos quais o Senhor tem salvado neste lugar, nos quais o Senhor tem operado a Tua graça e a transformação pelo poder do Teu Espírito e da Tua Palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelos hinos antigos, por aqueles que os compuseram lá no passado. Te agradecemos pelos cânticos novos, te agradecemos pela nossa equipe de louvor que toca, que canta, que nos ajuda a te adorar e te bendizer com arte, com entendimento, com seriedade na Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelas irmãs que se dedicam a instruir os pequeninos. Te agradecemos, ó Deus, por todos aqueles servos e servas do Senhor que trabalham na Tua obra. Te agradecemos, ó Deus, pelas nossas famílias, pelas nossas casas, pelo trabalho que o Senhor tem dado aos Teus servos e servas, pelas empresas. Te agradecemos, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido por cada família desta comunidade, desta igreja. Nós, ó Deus, levantamos as nossas mãos e te suplicamos, abençoa-nos, ó Deus, com a Tua riqueza, com a Tua palavra, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. Mais e mais queremos conhecer o Senhor. Abençoa, ó Deus, aqueles a quem nós conhecemos que estão hoje num leito de hospital, sofrendo terríveis dores, a solidão. Ó Deus, abençoa aqueles que sofrem, aqueles que estão passando por necessidades, ó Deus. Opera as Tuas maravilhas na vida destes queridos amigos. Abençoa aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por lutas espirituais, lutas com o trabalho, aqueles que estão procurando um emprego novo. Abençoa o Teu povo, ó Deus. Abençoa a Tua casa. Abençoa, Senhor Deus, as famílias que aqui assistem semanalmente para a glória e honra do Teu santo e bendito nome. Nós precisamos do Senhor. Nós somos carentes do Senhor. Nós precisamos em tudo do Teu poder, da ação do Teu Espírito. Te agradecemos, ó Deus, porque o nosso velho homem foi crucificado na cruz do Calvário. Te agradecemos porque nós temos o Teu Espírito Santo que nos dá poder para viver a vida que o Senhor tem preparado para nós. E agora nós pedimos que esse Teu Espírito, ó Deus, esteja cada vez mais mortificando a nossa velha natureza e fazendo que em nós a nova criatura, o novo ser que o Senhor nos deu, esteja crescendo, vívido, cheio de alegria, cheio de louvor, na Tua presença. Abençoa-nos nesta noite com a Tua palavra, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Convido-os a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 23, a partir do verso 11.
Desculpe, irmãos, capítulo 25, verso 13. Capítulo 25, a partir do verso 13. Depois eu vou lhes falar por que eu falei 23, 11. 25, Atos dos Apóstolos, a partir do verso 13. Eu vou ler até o final do capítulo 26. É um texto longo, uma sessão onde nós não podemos, a princípio, dividi-la. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso, eu o trouxe à vossa presença, e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que militam contra ele. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: É permitido que uses da palavra em tua defesa. Então, Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus.
Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, eu digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza. Pois eu estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais quais eu sou, exceto estas cadeias. A essa altura, levantou-se o rei, e também o governador, e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E, havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Meus irmãos, uma das grandes bênçãos e privilégios de ser um pregador da palavra
é que, no momento onde nós estudamos mais profundamente uma carta como essa, um livro como esse de Atos, nós ficamos perplexos, encantados com aquilo que o Espírito Santo fez através de Lucas. Eu já lhes falei algumas dessas maravilhas, por exemplo, como que esses julgamentos que o apóstolo Paulo está passando, no total de 5 grandes julgamentos, é muito semelhante aos julgamentos que o próprio Senhor Jesus passou. O Espírito Santo nos mostra que há uma identificação entre o apóstolo Paulo e o seu ministério com aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo já havia passado. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo já havia nos alertado sobre isso. Ele dizia que os seus seguidores também sofreriam como ele sofreu, não de forma redentiva, não de forma sacrificial para morrer substitutivamente por um povo, mas nós completamos os sofrimentos de Cristo, nós ainda hoje no século 21. Ele também faz uma comparação muito interessante entre o ministério de Paulo e o ministério de Pedro. Pedro também passou por coisas semelhantes ao que Paulo está passando, mostrando a unidade do Evangelho, porque muitos na época, e muitos até hoje, pensam que o Evangelho que Pedro, o Evangelho que Jerusalém pregava, era um Evangelho diferente do de Paulo. E Lucas está nos mostrando mais uma vez que as coisas são tão parecidas, os momentos são tão parecidos, que o evangelho que Paulo prega é o mesmo evangelho de Pedro, é o mesmo evangelho que vem de Jerusalém. Inclusive, ele nos mostra aqui, ao longo desse texto, que o evangelho que está sendo pregado, ele já estava no Antigo Testamento. Ele já estava em Moisés e nos profetas. Ele já estava nos escritos, não era nenhuma novidade. O próprio Senhor Jesus Cristo já havia dito isso, que Moisés e os profetas e os escritos falavam a respeito dele, eles testificam de mim. Nós estamos dentro de uma seção grande da carta do livro de Lucas, que começa lá no verso 11 do capítulo 23. Eu gostaria que você que está com a Bíblia na mão, virasse algumas páginas e você observasse isso. No verso 11 do capítulo 23, você tem uma descrição ali meio que solta, no meio de vários fatos que estão acontecendo, que diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois do modo por que desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o façais em Roma. Deste verso até o final do verso que nós lemos, do final do capítulo 26, é uma unidade grande, que está dividida em 4 grandes cenas. Nós já passamos por algumas delas. O capítulo 23, do verso 12 ao verso 35, é uma das cenas, quando os judeus tentam armar uma arapuca para Paulo, e Deus livra Paulo daquela arapuca, da morte iminente. A segunda cena é quando os judeus vão se encontrar com Félix, que está no capítulo 24, verso 1 até o 27, praticamente o capítulo 24 inteiro, onde os judeus saem de Jerusalém e vão para Cesareia para acusar Paulo e novamente tentar matar Paulo. Essa é a segunda cena. A terceira cena nós vimos na semana passada, o capítulo 25, dos versos 1 a 12, Paulo perante Festo, um outro governador, uma outra situação, um outro julgamento. E a última grande cena de toda essa perícope, ou de toda esta unidade de pensamento, é justamente o texto que nós lemos, do verso 13 do capítulo 25 até o final do capítulo 26, quando então agora aparecem novos personagens e Paulo passa por um novo julgamento. Ele faz uma longa defesa, uma defesa comprida, que está no capítulo 26,
onde ele inclusive faz onde Lucas registra pela terceira vez a conversão do apóstolo Paulo. Eu já lhes disse várias vezes, e é verdade, quando a Bíblia repete alguma coisa mais de 2 vezes, preste atenção nisso. Quando algum discurso é muito longo e você fica se perguntando, a primeira coisa que você tem que se perguntar é, por que Lucas está gastando tanto tempo nisso? E tem um motivo muito sério. Aliás, ele tem vários motivos. Primeiro, para mostrar que Paulo era inocente. Lembre-se que Lucas está escrevendo para um tal de Teófilo, que pelo nome e provavelmente pelo pronome de tratamento que Lucas utiliza logo no começo, excelentíssimo Teófilo, Teófilo era um jurista, provavelmente teólogo, era um homem da corte romana, ele não era um judeu. E ele precisava, por algum motivo, se certificar de que aquele movimento cristão, aquela religião do caminho, aqueles que eram seguidores do Messias, eles não estavam fazendo nada contra o Império Romano. Eles não eram uma religião secreta que se reunia num cantinho ou que estivesse tramando alguma rebelião dentro de Roma, ou dentro da Judéia, ou dentro de Cesareia. Não. Lucas está querendo nos mostrar que Paulo, aquele judeu improvável de se converter, ele havia se convertido. Aquele homem religioso da seita mais severa dentro do judaísmo, os fariseus, aquele homem foi alcançado pela graça de Deus. E que o Senhor Jesus Cristo continua reinando, e o Senhor Jesus Cristo continua dirigindo os negócios da sua igreja. Há vários motivos pelos quais Lucas faz esses grandes relatos. Eu gostaria que você volta um pouquinho atrás e vá para Atos capítulo 9, verso 15. Atos capítulo 9, verso 15. Na época da conversão de Saulo a Paulo, para Paulo, quando ele muda de nome, inclusive, nos diz assim: mas o Senhor lhe disse, para quem? Para Ananias, o instrumento que foi usado pelo Senhor Jesus para levar o evangelho a Paulo. Vai, porque este é Paulo, ou Saulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Meus irmãos, como Deus é maravilhoso, só nesse versículo, eu já preguei sobre esse versículo, e eu fico encantado com isso. Na verdade, tudo que você vê daí para frente, até o final do capítulo 28, até o final de Atos, é um desenvolvimento disso aqui. Embora você viu vários personagens, você hoje está sendo apresentado para novos personagens, você vê um monte de gente agindo, é Festo, é Félix, é o governador, não, o chefe da guarda, o Cláudio Lísias, você vê Paulo agindo, você vê Ananias, você vê um monte de gente agindo na história. Mas, na verdade, quem está fazendo tudo isso acontecer é o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso me traz uma lição extraordinária, que é difícil para algumas pessoas, inclusive cristãs hoje, entender a doutrina reformada, que na verdade é bíblica. Deus, Ele é soberano. Deus dirige a nossa história. Deus dirige os acontecimentos da nossa vida. Embora você possa falar assim, não, mas o que acontece na segunda-feira, não é Deus. Eu vejo lá o meu chefe, eu vejo o meu filho, eu vejo o meu marido, eu vejo o governador, o presidente, o prefeito, o vereador, eu vejo um monte de gente agindo. Sim, é verdade. Mas é Deus que está agindo por meio dessas pessoas. Algumas vezes nós entendemos que, algumas pessoas pensam da seguinte forma: olha, eu acho que é assim, Deus ele faz uma parte, 90%, e o resto ele deixa para a gente fazer. Não, não é assim.
O ensino bíblico é o seguinte: nós estamos aqui agindo na nossa história. A nossa história que tem ontem, sábado, que tem hoje, domingo, que vai até a meia-noite, nós estamos olhando para o relógio, e tem amanhã, segunda-feira, essa é a nossa história, onde você enxerga passado, presente e o amanhã. Mas dentro dessa história, ou acima dessa história, existe o tempo de Deus, o kairós de Deus. A Bíblia, quando fala do nosso tempo, da nossa história, ela usa uma palavra chamada cronos. Da onde vem? Cronômetro, cronometria. Da onde vem? Relógio. Cronos é o nosso tempo, é a nossa história, é o que eu e você estamos fazendo. Mas quando a Bíblia fala do tempo de Deus, quando Deus age, ela fala sobre Kairos. Kairos é o tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele invade o nosso tempo. Ele domina sobre o nosso tempo. A história de Deus governa a nossa história. Quando o Senhor Jesus Cristo se torna um bebezinho, quando ele se torna uma criança, quando ele está sendo gestado no ventre de Maria, está acontecendo uma coisa extraordinária. O kairós, o tempo de Deus, a eternidade de Deus, a infinitude de Deus, entra na nossa história de uma forma definitiva. Tanto é que ele toma a forma humana, mostrando mais uma vez, e agora de forma definitiva, que é Deus que governa toda a nossa vida. Deus é soberano. Isso para nós reformados é caríssimo. E isso nos torna, como reformados, como presbiterianos, pessoas confiantes em Deus. Cremos que Deus está por trás de todas as coisas. Nós não ficamos abalados com as más notícias. Nós não ficamos abalados com as tragédias humanas, com o pecado do ser humano. Não, nós sabemos que Deus está governando, mesmo no meio do caos humano. Você veja que Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele diz para Ananias: esse camarada, eu vou usá-lo para levar a minha palavra para reis, para príncipes. Ele vai chegar até Roma, a grande capital, o centro do poder, da sabedoria, da força do homem na época. Seria talvez a Nova York, a Washington dos nossos tempos. Eu vou levar a minha palavra até lá. E vocês vão ver como eu estou fazendo isso. E você vê do capítulo 9 até o 28, Deus fazendo isso, usando pessoas, usando pecados de pessoas, usando orgulho, usando vaidade, usando boas intenções. Ele usa. Lá, no capítulo 23, que nós já lemos, eu volto a pedir para que você dê uma olhadinha no verso 11, no momento crítico da vida de Paulo, quando Paulo talvez estivesse meio em dúvida: mas Senhor, a coisa está ficando difícil, eu agora nem liberdade mais tenho, eu estou preso, eu estou diante de um monte de gente que quer me matar, a vida está difícil. Ele diz, então, ele aparece mais uma vez em sonhos, ou à noite, ou em visões, não está muito detalhado para nós, e diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, talvez até fisicamente, até visivelmente, pode ser, e ele diz: coragem, Paulo, pois do modo por que você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, e importa que você também façais em Roma. Novamente ele renova a promessa, ele renova o cuidado por Paulo. Isso me faz lembrar de quem? De Abraão. Você lembra Abraão, quando Deus chama Abraão? Falou: Abraão, ó, é o seguinte, você vai sair da tua terra, você vai sair da tua casa, você vai sair da tua parentela, e eu vou te levar para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não deu mapa. Ele não deu antecipadamente: ó, Abraão, vai acontecer isso com você. Não. E não pense que naquela época era fácil sair da tua terra, da tua casa e da tua parentela e ir para um lugar que eu vou te mostrar. Não era nada fácil.
Se um dos nossos jovens aqui, se uma pessoa aqui chegar e falar assim, olha, eu cansei aqui do Brasil, eu vou para a Suíça. Vou pegar um avião segunda-feira e vou para a Suíça. Tranquilo. Você vai ter algumas dificuldades, alguns percalços, mas você vai chegar lá e você vai acabar se virando lá. Eu vou para Nova Zelândia, eu vou para os Estados Unidos, para o Canadá, sei lá, eu vou para qualquer lugar do mundo. Mas não pense que para Abraão foi tão fácil assim. Naquela época, se você saísse da tua terra, da tua casa, da tua parentela, se você saísse do teu local, você estava muito arriscado a perder a sua vida em pouco tempo. Porque era um caos a humanidade. Não tinham essas leis da ONU, essas proteções que nós temos hoje. Não tinham direitos humanos, não tinha nada disso. Você saiu da tua terra, você perdeu a proteção. Abraão não era um homem pobre. Abraão era um homem que tinha muitos bens, ele tinha muita riqueza, ele tinha uma família numerosa, ele tinha muita gente carregando atrás dele. E Deus foi prometendo para Abraão e foi trabalhando na vida de Abraão, falou, eu vou cuidar de você, Abraão. E você vai vendo desde o capítulo 12 até o capítulo 26 de Gênesis, você vê Deus renovando as promessas dele a Abraão, cuidando. Várias vezes Abraão ficou em dúvida. Várias vezes Abraão duvidou das promessas. Várias vezes Abraão olhou para as circunstâncias e mentiu. Mentiu por 2 vezes, falando que Sara não era a sua esposa. Não, ela é minha irmã, porque ele tinha medo que o matassem para ficar com a mulher. Era assim que era naquela época. Simples assim. Isso no meio de gente culta e rica. Imagina no meio do povão. O mundo era um caos, meus irmãos. E Deus levou Abraão e cuidou de Abraão, assim como agora está cuidando do apóstolo Paulo. Então, a primeira lição que eu gostaria que você entendesse, que está claro na Escritura, e Lucas tem intenção de mostrar isso, é: o Senhor Jesus Cristo governa a nossa vida. Não é o teu patrão, não é a tua esposa desobediente, não é o teu marido complicado, não é o teu vizinho que importuna, não é o teu filho desobediente, não é nada do que você possa ter nos seus relacionamentos que vai definir a tua história, não é. Nem o país que a gente vive, esse país complicado, injusto, corrupto. Deus é soberano, meus irmãos. Dentre várias coisas que nós podemos tirar desse texto, eu quero tirar uma das que, para mim, é mais importante. Em primeiro lugar, eu quero falar um pouquinho para vocês de Agripa e Berenice. Porque diz o texto, no verso 23, que Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com oficiais superiores, homens eminentes da cidade, e Paulo foi trazido diante deles. A palavra pompa aqui, ela significa a palavra fantasia. Fantasia, da onde vem a nossa palavra em português, fantasia, a pompa aqui. Se coloque no lugar de Paulo durante um pouco de tempo. Imagine você, uma pessoa comum, nós não temos autoridade política nenhuma, nós não temos autoridade religiosa nenhuma, de repente você está diante de um tribunal com pessoas da mais alta corte, pessoas poderosas, pessoas ricas, pessoas cultas, pessoas com influência, as mais ricas da cidade, os governadores da cidade, até porque Festo havia tomado o seu lugar como governador da província. Então, ali havia uma mistura de recepção a Festo e também o julgamento de Paulo. Vamos ver o que está acontecendo. Meus irmãos, uma coisa que eu depreendo desse texto é o seguinte: às vezes nós ficamos encantados com algumas coisas no mundo porque elas são fantasiosas, elas são cheias de pompa, são cheias de pompa. Eu já lhes disse aqui
Não vou dar muitos detalhes, porque eu não quero que isso se torne uma calúnia e nem uma fofoca. Minha esposa trabalha numa empresa de uma socialite, uma moça muito rica. Com menos de 30 anos, ou por volta de 30 anos, é uma mulher milionária. E eu aprendi isso há pouco tempo atrás, cerca de 1 ano e meio atrás, uma nova profissão que temos no Brasil, na área da internet, que é o influencer. Palavra bonita, né? Um influenciador. Alguém que influencia pessoas. Alguém que tem uma ideia, lança na internet e milhares de pessoas, milhões de pessoas a seguem. Esse é o nosso Brasil, essa é a nossa sociedade. E quando você vê essas coisas do lado de fora, e eu tive a oportunidade de ver um programa da Rede Bandeirantes, onde essa moça faz uma longa entrevista com uma repórter muito famosa da nossa televisão. E eu conhecendo os bastidores, eu sabendo da realidade, o que está por trás de tudo aquilo, eu olhava aquilo e falava assim, olha, eu tenho que dar razão para o pai do meu cunhado, casado com a minha irmã. O pai do meu cunhado, já um senhor que está quase 90 anos, ele fala assim, ó, sabe o que é a televisão? Televisão é uma caixa de fazer louco. É uma caixa de fazer doido. Hoje eu posso até ampliar isso, não é só televisão, não, internet, um monte de coisa que está na mídia aí, é caixa de fazer doido. Porque o que você vê ali do lado da tela, do lado de fora da tela, você olha e fala, que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa, quanta pompa, quanta fantasia. Artistas, políticos, governadores, juízes da Suprema Corte, que pousam com aquela empáfia, com aquele poder, com aquela soberba, com aquele orgulho, ostentando centenas de diplomas, alguns nenhum diploma, infelizmente. Só no Brasil que pode acontecer isso, né? E você fica olhando assim, nossa, que coisa extraordinária. Pessoas com muito dinheiro, andando com Ferrari do último tipo, com Porsche e com iates. Fantasias, meus irmãos, fantasias. Eu, pela graça de Deus, eu trabalhei 30 anos como engenheiro e gerente industrial, eu consegui morar num lugar bom, eu moro num condomínio de classe média, média para média alta. Eu tenho muitos vizinhos ricos, muitos, vizinhos inclusive famosos, alguns artistas famosos aí da mídia, eles moram lá pertinho da minha casa. Quanta fantasia, quanta fantasia, quanta pompa. Mesmo a gente precisa enxergar a realidade como Paulo enxergava a realidade. Sabe quem é esse Agripa? O Agripa II, Herodes Agripa II, filho de Herodes Agripa I, neto daquele grande Herodes que queria matar o Senhor Jesus Cristo. O pai dele e o avô dele eram sanguinários, cruéis, assassinos, homens violentos, imorais, perversos. Mas esse Agripa II, ele não era um homem violento. Ele não era um cara ruim, mas ele era um cara imoral. Essa Berenice que aparece do lado dele aqui, é irmã dele. E todo mundo sabia na época que ela era amante dele. Ela tinha um relacionamento incestuoso com ele. Berenice já havia tido outro marido. Ela havia sido casada com um tio dela, Herodes Antipas. Esse cara morreu. Aí ela volta a ficar com o irmão. E se relaciona com o irmão como casada. Ela havia sido mulher também de um outro camarada, que havia sido príncipe de uma outra região, ou governador de uma outra região. E era assim que eles funcionavam. Ela casava com um, separava e voltava para o irmão.
saía do irmão, casava com um, ficava viúva, voltava para o irmão. E estava aqui. E Agripa II, ele não é um romano, ele é um judeu. Ele conhece as coisas do judaísmo. Por isso que Paulo, quando começa o seu discurso, fala assim, eu estou tranquilo, Agripa, porque eu estou falando com alguém que conhece as coisas de Israel. Você conhece os profetas, você conhece Moisés, e você sabe que as coisas que aconteceram em Jerusalém e por todo o mundo, não aconteceram num cantinho escondido. Nós não somos uma seita, nós não somos uma heresia que está se escondendo. Não, nós estamos na luz. Mas o que é importante, meus irmãos, é que nós aprendamos a ver as coisas como elas são. Não sejamos iludidos pelos meios de comunicação. Não sejamos iludidos pelos valores das pessoas que estão sendo influenciadoras da nossa sociedade. Eu preciso falar isso, não tem jeito. A patroa da minha esposa, ela pode influenciar milhões de pessoas no mundo, mas eu fiquei estarrecido, eu fiquei chocado, eu fiquei embasbacado, eu fiquei com a boca aberta, quando eu descobri, através da minha esposa, que alguns irmãos da igreja, não aqui, da igreja de Vila Maria, também eram seguidores da sua chefe. Quantos crentes iludidos, meus irmãos? Quantos crentes seguindo o padrão do mundo, os valores do mundo, seguindo fantasias? Fantasias. Eu conheço algumas dessas pessoas influentes, poderosas, ricas. Que vidas miseráveis. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Conhece essa expressão? Não se iluda com as fantasias, meus irmãos. O mundo é uma caixa de doido. Aquele monte de homens e mulheres poderosos, ricos, famosos, que entraram com pompa, com vestes reais. Agripa, nós sabemos que ele usava um manto púrpura. Púrpura era um material caríssimo. Só os reis usavam púrpura. Ninguém usava púrpura. Você tinha que ser bilhardário para usar uma roupa com púrpura. Era assim que Agripa se vestia. Imagina o vestido da Berenice. Berenice devia ser uma mulher bonita também. Sabe por quê? Sabe de quem que ela era irmã? Daquela última que a gente estudou lá. A mulher do Félix, a Drusila. Lembra da Drusila? Que eu lhes falei que era uma mulher sedutora, jovem e bonita. Essa Berenice era irmã dela. Era de uma família de mulheres muito bonitas. Quanta ilusão, meus irmãos. A beleza física, a aparente saúde, a aparente riqueza, a aparente influência, aparente poder. Quanta ilusão. E quantos crentes seguindo isso? Meu Deus do céu. Eu fiquei chocado. Falei, do mundo eu espero qualquer coisa, mas dos crentes eu não queria ter sabido disso. Influencers. Mas Paulo não se cala, meus irmãos. Paulo não se cala. Paulo mostra a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez. Se você prestou atenção na leitura, ele fala 3 vezes sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. 3 vezes. Quando Paulo está se defendendo, na verdade, ele está dando testemunho a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E o que é interessante é que nessa descrição da sua conversão, ele diz que o Senhor, num determinado momento, aparece para ele e fala assim, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, ou contra o aguilhão. Sabe o que significa isso? O Samuel eu sei que sabe, porque ele é do campo. Quem é do campo sabe. Eu não sabia, eu tive que estudar isso aí. É claro que eu já estudei isso aí há muito tempo atrás.
Mas gente da cidade grande, gente urbana como eu, não ia saber. Então a gente tem que fuçar e descobrir o que é isso. Antigamente você tinha carro de boi. Eram os bois que levavam os carros, que faziam a plantação, ou levavam coisas, ou levavam pessoas. E você tinha um determinado tipo de instrumento pontudo, que era tipo de uma espora, e você batia no animal, para que o animal pudesse ir para uma determinada direção, porque senão o animal empaca. Quem é do campo? Eu não sou do campo, sei nada do campo. Ferrão, ou aguilhão aqui. Então você dá uma cutucadinha. Mas aí o que acontecia? Quando você cutucava o animal bravo, ele dava um coice para trás. Então, o que eles faziam? Eles colocavam na frente do carro uma placa com pontudas assim, ó. E toda vez que o animal dava um coice para trás, ele sentia aquela dor. Então, ele sabia que ele tinha que obedecer o condutor, o motorista do carro de boi. Quando Paulo fala isso, meus irmãos, ele está dizendo assim: nós sem Cristo, meus irmãos, nós somos semelhantes ao boi, à mula, ao cavalo. Nós lemos, inclusive, no texto, né? Não sejais como o cavalo ou a mula. Nós, sem Jesus Cristo, meus irmãos, nós somos muito próximos de animais irracionais, muito próximos. Nós somos teimosos. E o Senhor, muitas vezes, está nos chamando para ir numa determinada direção, e nós resistimos, e nós recalcitramos contra o aguilhão. Nós damos coice, nós resistimos, nós falamos: não, Senhor, não é possível que o Senhor está me levando nessa direção, eu não quero, Senhor. Mas é esse o caminho que o Senhor está te levando para te salvar, para te abençoar, para te edificar. E nós resistimos. Isso é o que nós chamamos na nossa teologia reformada de graça preveniente. Às vezes você encontra uma pessoa dura, cabeça dura, coração duro, resistente ao Evangelho, e você vê Deus, às vezes, trazendo situações e circunstâncias para que ela se converta. E a pessoa resiste, ela vai para lá, ela vai para cá, ela sai de um jeito, ela sai de outro, mas a graça de Deus já está trabalhando na vida dela. Deus é como se ele tivesse pego uma pedra bruta e ele começa a dar umas lascadinhas assim, ó, vamos tirar esse pedaço de terra aqui, esse cimentinho que está aqui. Ele começa a fazer um trabalho na nossa vida para nos tornar de pedras brutas que somos em pedras polidas, brilhantes e valorosas. Só que esse processo dói. Porque nós somos a pedra. Nós somos a mula, ou o boi, que está sendo cutucado, e o Senhor cutucou Paulo, e Paulo falou assim: está difícil, e Paulo viu Estevão ser morto, Paulo viu o rosto de Estevão, Paulo ficou impressionado com o que aconteceu com Estevão, e mesmo assim ele continuou perseguindo pessoas, ele continuou perseguindo o Evangelho, ele continuou perseguindo os filhos de Deus. Por isso o Senhor aparece para ele naquele momento onde ele estava indo para Damasco para matar mais pessoas, e Deus aparece com uma luz tremenda no seu coração e quebra Paulo de uma vez por todas. Paulo, por que você me persegue? Paulo não estava perseguindo necessariamente o Senhor Jesus Cristo, ele nem o conhecia pessoalmente, ele não conheceu Jesus Cristo pessoalmente, nós depreendemos isso. Pode até haver uma possibilidade dele ter conhecido Paulo, ou o Senhor Jesus Cristo, pode haver, mas nós não temos certeza disso. E Jesus fala assim para ele: por que você me persegue? Quando você persegue os meus seguidores, você está perseguindo a mim. E eu vou mostrar através da tua vida, Paulo, quanto importa você sofrer pelo meu nome. E eu vou usar a tua vida, eu vou levar você para Roma, você vai ser preso, você vai ficar limitado por um certo tempo. Ele já tinha ficado 2 anos preso em Cesareia, logo ele vai ficar mais 2 anos preso em Roma.
Fora o tempo das viagens, que dá mais ou menos 1 ano, ele ficou 5 anos, um pouco mais, preso, limitado. Aquele homem dinâmico, aquele homem inteligente, aquele homem realizador. Mas Deus estava usando Paulo nesse momento de prisão. Meus irmãos, eu fico impressionado como a Bíblia ela é ilustração para a própria Bíblia. No verso 18 do capítulo 26, e se você esteve no aniversário do Paulo, naquela sexta-feira, cerca de 2 semanas atrás, você vai se lembrar do que eu falei. O Senhor Jesus, no verso 17, diz assim: livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Quer dizer, Jesus falando, eu vou cuidar de você, eu vou te livrar do povo de Israel e das gentes, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Interessante isso. Nós sabemos que quem converte o coração do homem, quem é? Deus. Mas Deus está aqui usando Paulo e falando para ele, eu vou usar você como instrumento para que as pessoas passem das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. E se você não esteve na casa do Paulo, eu convido você para abrir em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 4, 5 e 6. Que nos diz assim, Paulo ensinando a igreja de Corinto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Sabe qual é o problema do incrédulo? Ele está cego espiritualmente. Ele não consegue enxergar no evangelho, ele lê a Bíblia, mas ele não consegue enxergar a luz da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ele não consegue enxergar, ele está cego por Satanás. Ele está debaixo do poder e do controle de Satanás. É isso que Paulo fala, e é isso que Lucas, relatando o que Paulo disse lá no passado. E no verso 6 do capítulo 4 de 2 Coríntios diz, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Meus irmãos, se Deus não iluminar o nosso coração, você nunca vai enxergar a glória de Cristo no Evangelho. É o Senhor que abre as portas do nosso coração, é o Senhor que quebra, é o Senhor que ilumina, é o Senhor que invade a nossa cegueira, as nossas trevas. Mas é interessante, Deus nos convida, a mim e a você, a sermos testemunha ou instrumentos desta obra dele. Por quê? Veja o verso 5 de 2 Coríntios. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos por amor de Jesus. Sabe como é que Deus usa as nossas vidas? Ele diz assim para nós, olha, vocês vão testemunhar que Jesus é o Senhor, e conforme vocês vão servindo a Jesus como Senhor, vocês vão mostrar para as pessoas o que é o Evangelho da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por todos os irmãos desta igreja, todos. Não faço diferença de ninguém. Mas eu tenho que repetir isso mais uma vez. Eu dou graças a Deus pela vida da Lidiane. Essa semana, no começo da semana, eu fui visitar uma amiga da Lidiane que está
literalmente nos seus últimos dias de vida, morrendo. Eu não sei como que ela veio a se converter, Lidiane, não sei. Sinceramente não sei. Eu sei que ela é convertida, porque eu fiquei impressionado. Uma moça que até onde eu sei, pelo que a Lidiane me relatou há tempos atrás, até pouco tempo atrás, não conhecia o Evangelho de Cristo e passava uma vida difícil, com muitas provações, muitos problemas. Mas eu tenho certeza que Deus usou a vida de Lidiane e de algumas outras amigas, que eu nem conheço, eu nem sei se são cristãs, mas Deus as usou como instrumento para mostrar a glória dele para aquela moça, que está no hospital aqui em Geral de Guarulhos, nos últimos dias de vida. Porque eu olhei aquela moça nos olhos, peguei na mão dela, e fiquei assim durante quase 3 horas, alternando nos tempos em que ela dormia, ou sentia muita dor nas costas, e às vezes ela não conseguia nem falar, porque o seu pulmão está bastante debilitado, câncer nos ossos. E enquanto eu falava do amor de Jesus para ela, enquanto eu fazia perguntas muito pessoais, muito fortes para ela, ela com aqueles olhos fitos em mim, ela demonstrava claramente a sua certeza que o Senhor Jesus Cristo está aguardando ela do outro lado da eternidade. Uma convicção que eu fiquei espantado. Fiquei mesmo, Lidiane. E com certeza Deus usou a sua vida e a vida das suas outras colegas, que até estão pagando uma mulher para cuidar dela lá durante o dia, que eu conheci a Adete. Que coisa extraordinária que Deus faz através das nossas vidas, meus irmãos. Mas a gente precisa se dispor. A gente precisa querer. A gente precisa parar de olhar para a nossa própria vida e olhar para a vida dos outros. Quantas necessidades ao nosso redor. Como Deus quer nos usar de tantas formas extraordinárias. E Paulo tinha consciência disso, que ele estava ali para falar para aqueles homens poderosos, ricos, influentes, que eles só poderiam ver a luz, eles poderiam realmente ter vidas significativas se eles conhecessem a Jesus. Agora eu fico impressionado também com o que ele diz um pouquinho depois. Ele diz assim: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Meus irmãos, Paulo teve uma visão celestial, é verdade. Ele viu o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus falou com ele audivelmente. Agora eu lhe pergunto, o Senhor Jesus Cristo tem falado com você através da sua palavra? E eu lhe pergunto novamente, você tem sido obediente ou desobediente à palavra de Deus? Verso 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judéia, aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Meus irmãos, tanto o arrependimento como a conversão são dons de Deus, mas nós somos aqueles que pregam isso, nós somos aqueles que testemunhamos disso. Mas como que eu sei que uma pessoa se arrependeu? Como que eu sei disso? Eu não estou dentro do coração, eu estou olhando para vocês aqui, eu não estou sabendo o que vocês estão pensando, o que vocês estão sentindo. Eu não estou sabendo nada disso. Mas como que eu sei que uma pessoa dá provas de arrependimento? Quando ela produz obras dignas de arrependimento. É o que o apóstolo Paulo falou aqui. Ele está, inclusive, dizendo assim, que se arrependesse e se convertesse a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. E é interessante que no verso 23 dessa mesma sessão ele diz, isto é, que o Cristo devia padecer e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, ele anunciaria luz ao povo e aos gentios.
Meu irmão, sabe como é que você prova que você se arrependeu mesmo? Quando você vive a vida do Senhor Jesus ressurreto na tua vida. Quando você vive na luz do Senhor Jesus Cristo. Aliás, Ele disse isso. Ele falou, não adianta você falar que conhece a Deus e você nega a Deus pelas suas obras. Se você não ama o teu irmão a quem você vê, como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê? E nós sabemos, pela teologia de Paulo e de João, do Novo Testamento, que luz está ligada intimamente com o amor cristão. Meus irmãos, aqueles líderes, homens importantes, imponentes, os influencers da época, sabe o que eles fizeram? Paulo, você está louco. Paulo, o que você está falando aqui, tem nada a ver com a vida da gente. Meu irmão, eu vou dizer para você, você vai falar para muita gente do Evangelho, e muita gente vai falar exatamente isso para você. Olha, eu vou te ouvir outra hora, tá? Talvez eles se levantem na tua frente e vão embora, como eles fizeram, os reis aqui fizeram. Eles se levantaram e falaram assim, Paulo, por pouco, Paulo, você não me torna um cristão. Por pouco. Só que você se tornar cristão, meu irmão, não tem como ser por um pouco ou por muito. Tanto é que Paulo vai falar isso, olha, se foi por pouco ou por muito, eu não sei. Mas eles continuaram perdidos. Perdidos nos seus pecados, perdidos nas suas trevas, perdidos na sua imundícia, perdidos na sua insignificância, perdidos nas suas fantasias. Mas nós não somos chamados para convencer ninguém da verdade. Nós somos chamados para testemunhar da verdade, só isso. Quem vai convencer o coração de pessoas que estão enfermas, ou pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus, é o próprio Espírito Santo. Mas a minha tarefa, a sua, é testemunhar. Testemunhar, é o que Paulo fazia, mesmo preso. Testemunhar. O Senhor Jesus Cristo está vivo. Lembra logo no comecinho do discurso que o governador Festo falou para o Agripa? Falou, olha, esse Paulo ele fala umas coisas estranhas. Uma delas é o seguinte, ele fala de um tal de Jesus que está morto, mas ele diz que o cara está vivo. O próprio Festo, da boca do governador pagão, você ouve o Evangelho. Quantas vezes você ouve pessoas do mundo hoje falando do Evangelho, e os crentes calando as suas bocas, e os crentes fugindo, e os crentes não se envolvem. Quantas vezes? Meus irmãos, o mundo que você está vendo hoje aí fora, embora às vezes ele pareça bonito, cheio de purpurina, de brilho, de ouro, de coisas caras, sofisticadas, aparentemente sábias, é um mundo de trevas. Trevas, escuridão. E só os crentes, só nós que estamos aqui hoje, temos a palavra que pode transformar alguém que está em trevas em luz. Não somos nós que vamos transformar o coração de ninguém, de trevas para a luz. Não é você. Não é. A Dete, a moça que faz o acompanhamento da Vânia no hospital, ela é de família evangélica, mas ela não é evangélica. Ela disse para mim, falei, eu estou esperando, eu estou vendo o que vai acontecer. Eu falei assim, Dete, você não sabe o dia de amanhã, você precisa se arrepender hoje, você precisa abraçar o Senhor Jesus hoje, Ele tem que ser o seu Salvador hoje. Eu não sei se você vai estar vivo amanhã, nem você sabe. Eu não sei se ela se converteu, Lidiane, só Deus sabe, mas não é a minha tarefa saber se ela se converteu ou não. Quem vai fazer a obra no coração da Dete e da outra moça que estava lá no dia,
É o Espírito Santo de Deus, é Ele que transforma as trevas em luz, porque Ele foi que criou do nada a luz e o mundo. É Ele que faz nascer no coração do pecador, daquele que está em trevas, a luz do Evangelho da glória de Deus na face de Cristo. Mas Ele usa a gente, Ele usa você. Tem lugares que só você entra, sabia disso? Tem pessoas que só você que vai ter contato, eu não vou. Eu durante 30 anos visitei muitas empresas grandes, multinacionais, centros de desenvolvimento, gente que de outra forma não ia numa igreja nunca. Vez ou outra a gente tinha oportunidade de falar de Jesus Cristo, e eu sabia, falei assim, se eu não falar, quem que vai falar? Não deixe para o seu vizinho falar, não deixe para o pastor falar, não. Fale você. Fale do amor de Jesus Cristo. Fale que o Senhor Jesus Cristo está vivo. Fale que você vive a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Proclame, Jesus é o Senhor da sua vida. Mostre com as suas atitudes, com a sua vida, com o seu serviço, que realmente Ele é o Senhor da sua vida. Porque senão também fica uma mensagem contraditória, né? Você fala, Jesus é o meu Senhor, mas no dia a dia você não serve ninguém. Você serve só você mesmo. Aí a pessoa olha e fala assim, mas estranho, ele fala que serve ao Senhor Jesus Cristo, eu olho para a Bíblia, mas eu vejo a vida do camarada, ele não serve ninguém, ele só serve a si mesmo. Ele vive para si. É incoerente isso. Meus irmãos, Deus ele nos fala muitas coisas profundas na sua palavra, riquíssimas. Esse é um texto que tem muita pedra preciosa aqui. E eu tive que deixar várias delas de lado, várias, para pegar as maiores. E para mostrar para você como a palavra de Deus é rica, como Deus é extraordinário, como Deus guia as nossas vidas. Ele é o governador do teu coração, Ele é o dono da tua vida, Ele é o Kyrios, agora não mais Kairos, Kyrios, o Senhor. Na época de Paulo, quando você falava Jesus Cristo é o Senhor, isso tinha um peso muito grande. Isso tinha uma força muito grande. Inclusive, você arriscava a sua vida. Porque, normalmente, as pessoas da época falavam assim, César é o Kyrios. Quando você falava Jesus é o Kyrios, opa, como? Quem que é o Kyrios? Hoje você tem liberdade, meu querido. Hoje você pode ir no hospital, como o Fábio tem feito, ou você pode abençoar pessoas, como Lidiane tem feito, e como tantos outros têm feito aqui mesmo, e falar que Jesus é o teu Kyrios. E você não vai morrer por isso. Você não vai perder tua casa, teus negócios, não vai. Seja fiel ao Senhor, abençoe as pessoas para que elas se transformem de trevas para luz. Vai ser uma bênção, inclusive, para você. Foi para Paulo. Tenho certeza disso. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos mostra na Tua palavra como o Senhor dirige todas as coisas. Senhor Jesus, nós não vamos cair no chão ao ver uma luz brilhante que vai nos falar diretamente como aconteceu com Paulo. Nós temos consciência disso. Mas o Senhor tem falado conosco através da Tua palavra. O Senhor tem alimentado o nosso coração. O Senhor nos tem revelado a glória do Senhor Jesus Cristo quando abrimos esta palavra. Nós temos nos alegrado com o Senhor. O Senhor tem enchido os nossos corações de alegria, de louvor, de adoração, de temor, de reverência. Ó Deus, nós temos sido alimentados pelo Teu Santo Espírito. O Teu Espírito tem vencido o poder do pecado na nossa vida. O Teu Espírito tem nos dado grandes coisas. O Teu Espírito tem nos dado o privilégio de nós vivermos entre irmãos e irmãs, de reverenciarmos os nossos irmãos,
de compartilharmos as nossas lutas, as nossas dores, mas também as nossas vitórias. O Senhor tem nos dado o privilégio de fazer parte do corpo de Jesus Cristo, que é a igreja. O Senhor tem governado cada detalhe da nossa vida, da nossa existência. Senhor, louvado seja o teu nome. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja tu, ó Deus, que ainda hoje transforma corações de trevas, de escuridão, de pecado, de imundícia, em corações de luz, mesmo no meio das lutas, mesmo no leito de um hospital. O Senhor é aquele que salva, o Senhor quer usar as nossas vidas, e nós queremos aqui olhar para a tua cruz, ó Deus. Como cantamos hoje mais uma vez, queremos olhar para o Senhor e pedirmos, ó Deus, usa-nos, ó Deus, usa as nossas vidas para que sejamos úteis nas tuas mãos, como instrumentos de salvação, como instrumentos de edificação, como instrumentos de serviço. Queremos proclamar ao mundo que tu és Senhor da nossa vida, mas queremos servir ao Senhor e mostrar que verdadeiramente o que falamos é verdade. Transforma esta igreja, ó Deus, numa igreja poderosa, no testemunho e na sua vida do dia a dia, que possamos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.